Shalom, gente. Shalom em mais um dia. Nós estamos décimo dia, né? Décimo dia já. E nesse décimo dia, eu gostaria de, em off, eu já estava falando algumas coisas aqui, estava falando sobre a questão das mulheres, do seu ventre. Estava falando da relação da mulher entender que o Senhor, ele trabalha em estações, ele trabalha em ciclos. E a mulher, ela tem um grande exemplo, né? O exemplo do seu próprio ventre, esse ventre materno que vem com um gerar. Mulheres, vocês já imaginaram que algo tão grandioso que é o portal do ventre materno, onde que a alma em si, o espírito, ele vem, e aí a mulher, nessa incumbência do gerar, da mesma forma, no mundo espiritual, onde que o homem deposita uma semente, o homem não tem ventre. A semente do homem, ela adentra e começa a gerar. A mulher alinhada com Yeshua, gente, o que é espiritual, vou pegar uma folha. Gente, só tem uma folha aqui. Miqueias, Blenda, me socorre. Deixa eu pegar aqui algo, gente. Tem que chamar a família, né, gente? Nas horas mais difíceis da gente é a família. Então, eu vou pegar as folhas daqui a pouco. Chegou as minhas folhas, os meus rascunhos, e vamos embora. Vamos lá. A mulher. Aqui, as regiões celestiais. E aqui, algo que desce aqui, ó, no ventre. E aqui vai crescendo, né? De forma cíclica vai crescendo. É um ciclo, é um gerar aqui. A mulher, ela tem, e aqui você vai entender a mesma dinâmica de Yeshua a Maria, né? É a mesma dinâmica que ocorre consequentemente em tudo que nós fazemos, gente. O que eu fiz no ano passado, eu estou agora colhendo. O problema das mulheres é não entender isso. E porque eu foco nas mulheres? Querido, o homem não tem, e querida, o homem não tem ventre, nem espiritual, nem alma, nem corpo. É a mulher. Qual o segredo da família? Pera. Normalmente a mulher vem, né? São elas que sempre ficaram do lado de Yeshua. Então, a mulher é aquela que ouve o chamado. Por isso que você vai ver nas igrejas, em lives, em tudo, as mulheres aqui atentas. Quando faz sentido a mensagem, tudo, as mulheres ficam aqui. O problema das mulheres é irem e não resgatar o seu esposo. Ele fica lá atrás. Aí eu te pergunto, vamos lá, de novo aqui. Aí eu te pergunto, mulher. Aí eu te pergunto, mulher. A semente está aqui, a semente é do homem. O teu ventre está aqui, você está limpando. Limpa, 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 leva pancada e não sei o quê. Tá ficando prontinho. Tá ficando prontinho. Mas o homem está aqui,
parado. Como algo vai frutificar? Se é pela semente. Se é aqui, gente, a mulher tem que voltar e dizer: eu preciso da semente. A minha casa, a minha família precisa da semente. Homem, tem que depositar essa semente aqui. Perfeitamente quando a mulher está limpando o seu ventre, ou seja, ciclicamente, né? A menstruação ela vem com essa pureza, essa purificação desde o ventre da alma, do corpo e do espírito. Essa limpeza, eu tenho aqui algumas mulheres como testemunho que inicialmente o seu ventre, até na própria menstruação, desde o espiritual, o corpo recebeu a pancada que nos primeiros meses que nós trabalhamos esse contexto do gerar, elas menstruaram terrivelmente. E algumas têm passado por isso. Só que elas entendem que veio do ambiente espiritual, se alinhou com a alma e agora, por ser tão forte, alinhou com o próprio corpo e aí veio o contexto de que nunca senti uma menstruação dessa, mas mês a mês, ciclo a ciclo, a essa limpeza desde o ambiente espiritual para com o ambiente, porque, gente, se correlaciona. Não separem o que é natural e o que é espiritual, gente. Assim como é no céu e na terra. Vocês entendem? E aqui, o que acontece com as mulheres? Ah, eu não tenho esposo. Quem é o teu marido na Bíblia? Quem é o teu marido na Bíblia? Cada vez que o seu geral é alinhado, o próprio Eterno. O próprio Eterno diz: eu sou teu marido. Eu sou o teu marido. Aí o Eterno diz: eu sou teu marido. Aí o que acontece? A semente está aqui. Da mesma forma, a semente está aqui. Aí o teu gerar está aqui. Se está sofrendo, eu vou parar, eu vou continuar. E não sei o quê, aquele lenga-lenga. Mas vai, remói, dói. Mas o Senhor diz: vai, dói, mas sara. A semente está aqui. Quem é a semente, querido? Se o seu ventre está sendo mulher, né? Se o seu ventre está sendo purificado, está saindo todas as impurezas espirituais das cargas da libertação, vai chegar um momento que o Espírito do Eterno, ele vai, essa semente aqui, ela tem que descer. Quem é essa semente? É Yeshua, querido. E Yeshua, ele desce, e aqui ele fica aqui, ó, como essa semente. E você, mulher, mesmo não tendo homem, Jesus aqui ele cresce, ele vai sendo gerado, mas isso tem um tempo. Isso tem um tempo. Isso tem um tempo tão profundo que é ciclos e ciclos. E ele vai gerando dentro de você. A mesma dinâmica de Maria acontece porque o seu ventre está recebendo esse purificar. E eu falo do ventre espiritual, querido. Ventre espiritual. Só que isso tem tempo, ciclo. O problema das mulheres, ao não entenderem isso, elas ficam como galinhas, né? Eu não sei o quê, de galho em galho. Não termina ciclo e aí se perdem. Quando chega para começar a romper o quê, gente? Romper o quê?
Vamos colocar aqui como um próprio ovário. Quando aqui vem, ó, a sementinha é o quê? É um esperma, gente. É um esperma. Olha só, aí ele vem aqui, ele tem que romper aqui, ó. É essa dinâmica aqui dentro da gente. E tudo isso é um processo de libertação. Quando minha esposa passou por esse processo, gente, ela ficou dias na cama. Mas, de mês a mês, ela foi alinhando, alinhando, o Senhor foi alinhando, alinhando. Nos últimos meses, ela tem passado pelo ciclo menstrual, que ela chegou e me disse: já terminou. Eu nem senti. Para alguém que ficava de cama, isso é um milagre, gente. E aí, o que acontece? E aí, e quando tem marido e ele não aceita seguir no propósito? Vamos lá. O que acontece? E isso aí é tempo. Evidentemente, você está limpando o seu gerar. E tem que sair. Ou seja, a tua vida, como eu tenho falado para as pessoas, a tua vida em si, essa mudança geral vai tocar nele. Vai tocar nele aonde, mulher? Não é como as mulheres, né? Que muito lá atrás eu observava. Ah, eu vou para a igreja. Domingo a domingo na igreja. Esquecer do seu esposo. Onde está a dinâmica profunda que aqui eu volto para o contexto que nós vamos trabalhar hoje, que eu nem iniciei. Eu nem iniciei o que nós iremos trabalhar. O que acontece agora? O que acontece? Acontece que a partir de você, ou você pode abortar, ou você pode realmente fazer com que esse filho nasça. Se você não terminou um ciclo, esse filho aborta. Isso é abortado, ou não. E o que acontece, voltando à questão que nós estamos falando aqui, cada vez mais que você avança, se curando, qual a dinâmica das mulheres aqui agora, quando vão para a igreja? Elas se afastam de quê? Do ambiente casa, do ambiente marido. E aí abre uma porta. Qual o segredo das mulheres? Noite de glória. Qual o segredo para que o homem receba o que ela está recebendo? Uma só carne. Aí o homem não está alinhado. Ok. Ah, agora vamos alinhar ele. Querido e querida, homem e mulher, quando tem o relacionamento, vocês são o quê? Uma só carne. E vai acontecer o que é aqui? Impartição. Todo download em que você está recebendo, você transfere para ele, sem ele saber de nada, sem ele entender. Pelo contrário, ele chega e diz: só vive na igreja, e não sei o quê, e não sei o quê, só vive assistindo, e não sei o quê, e não sei o quê. Sem ele entender, você está, tudo que eu estou recebendo, as pancadas que eu estou recebendo do Senhor, eu vou me embelezar aqui. Eu vou aqui, você vai receber a carga do Espírito Santo agora. Aonde, gente? Noite de glória. Vós sois uma só carne. Uma só carne. Aqui, outrora tinham dois. Aí aqui, gente, ó. Tá aqui, né? Aí aqui, adentra o quê? Você, uma só carne. Vocês estão entendendo? Aqui tem um download sobrenatural nesse momento aqui que desce algo aqui.
E a mulher, no seu ciclo de insistência, direto, vai curar o seu marido sem que ele perceba. Ano passado, tínhamos mulheres que o esposo não suportava a gente. Nossa, gente, segunda-feira a mulher tá terça no nossas reuniões do próprio ministério, na quarta tem licitação, na quinta, na sexta. Nós tivemos testemunhos de mulheres que, primeiro ano, primeiro ano, o seu esposo participou em mesa da celebração da Páscoa. O que antes ele não suportava, hoje já sentou, já entendeu, já compreendeu. A Grazi está aqui, testemunhando algo. O esposo já está se achegando. Gente, não é que você vai ter um esposo religioso, gente. Não é isso que Deus quer da nossa vida. Nem muito menos de você, mulher. O Senhor quer o ministério da família unido. Ele não quer um esposo religioso. Ele quer um esposo que a sua esposa ele respeita. Ele quer um esposo em que ele não vai para a rua e faz o que é errado. Ele quer uma família que não rouba, não furta, tudo que está alinhado com a Bíblia. Coloquem isso de entendimento. O primeiro ministério, casa. Se você não alinha a tua casa, é difícil você avançar além disso. Então, mulher, você vai impartir algo sem que ele entenda. O teu processo, ciclo de libertação, vai libertar o teu esposo. Só que você não pode esquecer dele, porque ventre curado sem semente não vai ter nada. Não vai ter nada. Ou seja, o que está no céu, na semente, tem que descer e aqui vai sendo frutificado. E aí, o que é que você deseja que o seu ventre tenha? Beleza, eu quero que o meu ventre tenha uma casa nova. Eu quero que o meu ventre tenha algo que eu sonho. É errado sonhar isso? Não. E aí você vai gerar. E aí o Senhor, que ele vai alinhar as coisas. O meu é uma causa judicial. A família vai fazer com que essa semente seja protegida e vai batalhar por essa semente. E aí que está as batalhas espirituais. Eu vou proteger a minha semente e vou lutar por ela o tempo todo. Deu para entender esse contexto? E hoje nós vamos falar algo que tem a ver com toda esse início que nós falamos aqui. Então, abram Deuteronômio capítulo 34. Eu vou fazer a leitura do texto todo, só para pegar até, né, o versículo que nós compartilhamos hoje, desse dia da contagem do homem. Então, vamos lá. O capítulo todo, tá? 34, que tem por título A Morte de Moisés. Então, subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cimo de Pisga, que está defronte de Jericó. E o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan, e todo o Naphtali, e a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá até o mar ocidental, e o Negueb e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. Disse-lhe o Senhor: esta é a terra que, sob juramento, prometia a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo:
A tua descendência a darei. Eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. Você está entendendo isso, primeiramente? Que muitas das coisas que nós fazemos serão os nossos filhos que colherão, assim como Moisés, ele viu, mas ele não apreciou. Nós iremos ver muitas coisas que os nossos filhos irão colher. Então, se sinta feliz por fazer tudo aquilo, assim como Moisés fez, entre erros e acertos, mas que as gerações vindouras colherão. E as maldições do passado serão quebradas, destruídas, e essas portas que outrora estavam abertas serão fechadas. Uma batalha geracional. E daí, gente, o Senhor disse: eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou num vale na terra de Moabe, defronte de Beter-Peor. E ninguém sabe até hoje o lugar da sepultura. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. Os filhos de Israel tantearam Moisés por 30 anos. Eita, 30 dias, desculpa, gente. Nas campinas de Moabe. Então se cumpriram os dias de pranto no luto por Moisés. Verso 9, que nós compartilhamos. Josué, filho de Nun, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos. Então, houve uma impartição, ele estava cheio do espírito de sabedoria, o qual Moisés impartiu, e aí foi a partir disso que teve essa impartição que as pessoas, Israel, deram ouvido e fizeram com o Senhor, assim, ordenara a Moisés, se passou. Verso 10. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, como quem o Senhor houvesse tratado face a face, no tocante a todos os sinais e maravilhas que o mando do Senhor fez na terra do Egito, a Faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra, e no tocante a todas as suas obras de sua poderosa mão, e aos grandes e terríveis feitos que operou Moisés à vista de todo o Israel. A Daiane disse que entendeu o sonho dela de hoje. Gente, hoje à noite eu vou falar sobre essa questão de sonhos. Essa noite eu até perguntei aqui no ministério, no grupo de tempos e estações, né, se as pessoas tinham sonhado alguma coisa tal. E hoje eu vou passar um pouco essa dinâmica que essa atmosfera que iniciou hoje. Então, já veio essa questão aí do sonho, né? Nossa. Voltando, gente. Primeiro ponto. Para vocês que têm líderes, igreja, até vocês que são líderes, né? Eu acredito na impartição. Eu acredito nisso. O próprio verbo impartir, ele possui quatro sentidos. Assim como Moisés impartiu algo como um espírito de sabedoria. Primeiro ponto que nós entendemos é que
A dinâmica da impartição, ela vem para passar ou depositar algo que é uma informação, um conhecimento. Ou seja, vamos lá, digamos que você quer, né, a impartição de algo que o Senhor colocou sobre a nossa vida. Eu quero dizer a você, nem todas as pessoas conseguem impartir algo. Você que já é líder, nem todo líder no mundo espiritual, ele vai impartir o que o Senhor derramou, que você deseja. Muitos de vocês podem estar em alguns ambientes que você busca algo e não consegue. Você fica naquela mesmice. E às vezes é tão confuso, porque você ouve uma palavra, uma outra pessoa, a sua cabeça vai ficar aqui, ó. Não tem algo alinhado de começo, meio e fim. Como é que fica a tua cabeça, querido? Como é que você acha que ficará a tua cabeça? Você quer um pedacinho dali, um pedacinho de um profeta, um pedacinho de um evangelista, um pedacinho de um mestre, um pedacinho de um apóstolo, um pedacinho de um pastor. Todo dia é uma coisa. E aí, gente, a impartição, nem todo mundo tem isso. Impartir. Vocês que estão conosco, vocês sabem como vocês eram e como vocês estão. Vocês sabem muitas ativações proféticas, muitos alinhamentos que o Senhor tem feito. Vocês que, evidentemente, buscaram isso e foi impartido algo. A impartição, ela vem por passar ou depositar informação. Vocês que estão aqui, vocês sabem disso. Eu não estou aqui trazendo algo que não tem uma vivência. Não estou trazendo a informação até para o Instagram sem que tenha um testemunho vivo. Que no início eu até fiquei rindo, né? Porque outrora eu dizia, Senhor, as pessoas precisam disso. Eu dizia, Senhor, a gente está recebendo esse alimento novo e as pessoas precisam disso. E aí as pessoas começaram. Elas começaram. E eu, Senhor, está algo se confirmando. Algo novo, uma informação, um conhecimento sendo passado e sendo ativado. E aí a impartição ela vem como um conferir de uma qualidade a alguém. Ou seja, Senhor, o que eu pedi a Ele sempre, Pai, que a minha boca, a minha língua, ela não seja como a da serpente, com, né, bifurcada. Senhor, que saia essa espada. Pai, que tudo aquilo que está conosco, que as pessoas possam ter também, que seja imparticionado, que venha conferir como uma qualidade, Senhor, sobre diante da nossa vida e que as pessoas venham fluir nisso e venha como um impacto tão grande sobre a vida delas e família. A impartição é um conhecimento que depois, de dentro de você, ele vem ao público como uma informação que somente algumas pessoas se mantêm em segredo ou não. A impartição, ela vem como conhecer, ela vem fazer algo novo conhecido, transmite uma informação tão grandiosa que você vai ter coisas que você nem imagina. Abra Romanos capítulo 1, gente, do verso 11.
Deixa eu abrir aqui. Vocês estão entendendo, gente? Quem acredita, brincando, eu digo, eu sou do mistério. Mas esse mistério a gente vai para a Bíblia e realmente diz. Não é mistério, não. Tem uns profetas aí que, né, dá suas profetadas e ninguém sabe. E no final ele diz: é mistério, irmão. E a gente fica buscando esse mistério e não tem nada. É só mistério. Romanos capítulo 1, verso 11. Diante de Deus, minha vida nesse ano, juntos aqui, teve uma transformação em todos os sentidos. E minha família recebendo junto essa impartição. Nossa, glória a Deus. Sabe qual o problema, Graça, das mulheres? Elas são, muitas delas, abortivas. Era para muitas mulheres que estavam conosco agora, que nos deixaram, estarem colhendo agora. Mas não, elas abortam. Vocês sabiam que no mundo espiritual as mulheres, elas têm um cemitério? Elas têm um cemitério? O cemitério dos abortos. Mulheres abortam, querem colher fora do tempo, abortam, elas abortam sonhos delas mesmas, pelas emoções delas tão grandes, elas abortam muitas das coisas, gente, que elas precisam retirar da sepultura isso, pedir perdão a Deus por tudo aquilo que ela começou e ela não avançou. Ela começou e ela abortou. A pastora Kellen diz: através da sua vida eu estou recebendo respostas para muitas coisas que tenho vivido. Amém. Mulheres, vocês não podem abortar espiritualmente nada. Vocês precisam começar algo e terminar algo. Vocês precisam entender que a vida é ciclo e que a nossa vida tem começo, meio e fim em propósitos. A falta de honra, o desrespeito, sabe? Tantas das coisas fazem com que haja abortos espirituais. A pastora colocou: eu já abortei muitas sementes do Senhor, mas agora estou como parturiente e vou até o fim. Vou gerar para o Senhor. Amém. Eu acredito. Romanos capítulo 1, do verso 11. Estou recebendo respostas de Deus. Amém. Vamos lá. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir. Olha aí, de Teresina, Piauí. Repartir. Olha, repartir, dar, compartilhar. O apóstolo Paulo, ele tinha isso. Ele tinha isso, gente. Repartir convosco o que ele diz? Dom espiritual. Para que sejais confirmados. Ou seja, olha, eu estou aqui, o que o Senhor derramou sobre mim. Eu quero compartilhar convosco, para que seja confirmado algo, ou seja, para que seja confirmado o meu ministério. E para que seja confirmado o meu ministério aqui na terra, em vocês que estão conosco, eu fico até brincando, né? Porque nós temos as pessoas de tempos e estações, as pessoas que ficam na porta, né, das igrejas. Aí, gente, eles recebem a pancada. E muitos deles têm se desenvolvido de coisas que o Senhor alinha para com o ministério. As confirmações de paternidade espiritual sobre o ministério, eles recebem as suas porções. E é o que é incrível no Senhor, isso. Esse é o caso de que Paulo foi batizado com o Espírito Santo. E eu já falei para vocês a dinâmica, né?
das virtudes, do fruto do Espírito, como o Espírito ele habita, ele precisa de ter fruto, que é o alimento dele, é a dinâmica. Atos capítulo 9, verso 17. Deixa eu abrir aqui, gente. Capítulo 9, verso 17. Então, pastores, vocês que têm líderes acima de vocês, peçam ao Senhor discernimento para que esses líderes eles venham impartir algo do Senhor, algo novo do Senhor. Vocês precisam entender isso, que vocês precisam, ao qual vocês respeitam, honram esses líderes que estão acima de vocês, mas, consequentemente, vocês têm que, não é se espelhar e idolatrar, é receber deles essa impartição, gente. E quando se recebe, é algo que se multiplica, e daí vocês também podem impartir para a igreja. É impartir, gente. Vamos lá, vamos ler esse. Você está entendendo, né? A dinâmica aqui de hoje, né? Que foi a dinâmica de Moisés, ali, que desde o início houve a impartição para Josué. Muito importante o que falas. Amém, Nilma. Eu me lembro ver no sonho também um grande campo de trigo, eles já estavam prontos para ser colhidos. Isso, mas isso em tempos e estações, Daiane, o que acontece? Ah, agora, nas nossas vidas, como nós trabalhamos em tempos e estações, nós estamos passando pela primavera, nós estamos protegendo a nossa colheita. Nós iremos colher daqui a pouco, entendeu? Nós estamos colhendo daqui a pouco. Muitas coisas do ano passado estamos colhendo agora. Mas o trigo que está ali crescendo na primavera, nós vamos colher ele. Ou o trigo que está inicialmente, gente, pequenininho, que iremos colher ano que vem. E é assim, gente. É assim. Ciclicamente. Você está subindo degrau, 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 degrau. Vamos lá. 17, viu? Então, Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. Olha só a dinâmica, viu? E depois de ter se alimentado, sentiu fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Entenderam? Espiritualmente falando, querido, nós só damos aquilo que nós temos. Nós não podemos dar aquilo que nós não temos. Aqui você entende que Paulo ele pôde dar aquilo, os dons espirituais, porque ele tinha já outrora recebido. Através de quê, gente? Daqui que nós lemos agora, Ananias. Ele impôs sobre ele as mãos e disse que o próprio Senhor lhe enviou, o próprio Jesus. Recuperes a vista e depois, ou seja, entenda, querido, primeiro ele foi curado, recuperou a vista, limpeza, e depois de estar limpo, o que acontece? Seja cheio do Espírito. Querido, primeiro a gente fica limpinho. O Espírito, ele vai primeiramente, nós temos que primeiramente ficar limpinho. Limpo. E a limpeza vem
e nós buscamos as virtudes, aí os frutos estão ali, vão em um ciclo amadurecer, e aí o Espírito Santo se alimenta do fruto do Espírito. O fruto é dele, mas que está em nós. Vocês entenderam? O fruto é dele. Está aqui dentro da gente espiritualmente. E aí ele adentra. Se o Espírito Santo adentrar e não tiver fruto, como o mesmo ficará e habitará? Porque, gente, tem que estar dentro da gente os frutos. O fruto, aliás, né? Vamos ler, gente, o que tem que estar dentro da gente? Gálatas capítulo 5. Vamos lá. Você está entendendo a dinâmica? Que às vezes nós falamos, não sei o quê, mas, gente, precisamos atrair algo. O fruto do Espírito é: nós temos que ter amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio dentro da gente. Porque depois disso, gente, contra essas coisas, não há lei. É como nós vencemos. Vocês estão entendendo? 1 Timóteo, capítulo 4. Eita glória! 1 Timóteo, capítulo 4, do verso 14. Olha só a responsabilidade. Ah, tudo bem, está conosco, tal, o Senhor tem abençoado, tal, tal. O que eu falei ontem eu falei muito sobre isso ontem na nossa reunião ministerial, né? É o enxugar gelo, sabe? A gente fala algumas coisas, olha, você tem isso aqui, o Senhor está trabalhando com você isso daqui, então se atenta mais aqui, cuida mais disso daqui, porque senão você vai se perder. A gente fica enxugando gelo o tempo todo. É complicado. As pessoas não são negligentes, sabe? A gente diz, gente, aquilo ali, aquele contexto ali vai te prejudicar aqui. Não vê mais isso, faz ali, anda ali, tá? Se acalma, vai ler a Bíblia. Mas não, insiste, insiste, insiste. Aí as frequências do contexto em si capturam. E depois de certas horas do dia, diante da abertura que foi feita, a minha casa, o meu esposo, a minha esposa está assim, e não sei o quê, houve isso, houve aquilo. Por quê, querido? Negligente. Você tem que entender que você não é mais a pessoa que você era antes. Hoje, você é diferente. Você realmente tem um corpo só agora. Agora você tem que aprender sobre espírito e alma agora. E que ambos se gadeiam, né? É um UFC mesmo. Tá aqui, né? Eu falei sobre isso ontem. O Espírito Santo querendo aqui governar o nosso espírito, mas qual o problema? Quem governa o espírito é a alma. E aí acabou. E aí é o que a Bíblia fala, né? Ambos. Fica essa briga aí, gente. E é isso aqui, ó, que tem que haver a separação para que o nosso espírito governe a alma e o Espírito Santo governe o nosso espírito. É onde há a habitação, querido. Posterior a isso,
Sabe, as pessoas falam que, já habita. Não acredito nisso. Tem que ter um processo, gente, profundo. Pode visitar para ver como é que está a casa. Mas habitar, gente, é muito profundo. Eu creio na plenitude, sabe? Casa bagunçada, e você acha. Gente, o Espírito Santo é exigente, gente. Não é bagunçado como você acha. Eu vou viver a minha vida na mesmice. Sim, ele vai visitar, aí ele vai trazer uma palavra, vai direcionar, tal, tal, tal. Mas habitar é estar presente o tempo todo, querido. Diferencie isso. Olha o verso 14, gente. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia. Eu não sei se foi sonho, eu não sei sobre tua vida como foi, como deixou de ser. Com a imposição das mãos do presbítero, medita essas coisas. Então, hoje, medita nisso. E nelas, ser diligente, para que o teu progresso, olha, progresso, ciclo, a todos seja manifesto. Entendeu a dinâmica, querido? Não queira manifestar algo ainda sem que você percorra o passo a passo anterior. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. É você primeiro. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás, primeiramente, quem? A ti mesmo. Como aos teus ouvintes, que são primeiro quem, gente? A tua família. Diante das mulheres, o seu esposo, os seus filhos. E depois, esses ouvintes se expandirão, sendo algo natural, o quanto sobrenatural. Entenderam? Porque depois de todo esse processo, acontecerá o quê, gente? Marcos 16. Vamos lá? Marcos 16. Capítulo 16, o verso 17 em diante. Olha só. Depois de tudo isso, processos, alinhamentos, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome, expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Mas é só para aqueles que assim crescem. Esses que creem curariam os enfermos. Jesus está dizendo: se crermos que Ele é Deus, iremos curar os enfermos. Ele está dizendo: se nós crermos em seu nome, em seu sangue, podemos curar. Podemos curar. A palavra até em Hebreus, capítulo 11, verso 6, diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Se você se aproxima de Deus, tem que ter fé e acreditar que Ele existe. Entendem? A impartição, a transferência de autoridade. Nós observamos que a palavra em si, em Deuteronômio, e inicialmente falando, Moisés impartiu a Josué o espírito de sabedoria, impondo suas mãos. E a partir da imposição de mãos, os filhos de Israel
obedeceram. Obedeceram. Aquilo que estava em Moisés foi impartido, e aí Josué recebeu. Porque Deus havia escolhido Josué para substituir Moisés. Então Moisés teve que transferir a sua autoridade, sabedoria para Josué. Assim como também Elias, o qual Deus escolheu Eliseu. Impartição. A unção, gente, ela é altamente transferível. E aqui nós voltamos para o contexto geracional. A genética, o sangue, o nosso, a nossa fisionomia, o nosso ser. Vocês sabem que geneticamente é passado. É transferido algo. É a mesma dinâmica, querido. E o Senhor diz que nos últimos dias eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Creia nisso. Josué, Moisés, Eliseu, Elias, a impartição do Espírito Santo. De um homem sobre outro homem, as manifestações em que a maneira em que o Espírito assim o quer, ele irá impartir, porque cada pessoa, cada parte do nosso corpo, o qual nós somos corpo de Cristo, tem uma execução. Sabe? É algo tão grandioso que, se os líderes soubessem e entendessem que todas as pessoas que estão no ministério, elas funcionam como algo industrial, né? Cada um faz algo ali, cada um faz alguma coisa. Pecinha por pecinha faz algo, que no final é um boom, gente. Eles, se soubessem disso, eles começariam a entender, pera, essa pessoa tem isso aqui, essa pessoa tem isso aqui, eles me ajudarão para isso, para isso, para aquilo. E aí começava algo dos 5 ministérios. A fortificação de uma igreja seria outra, gente. Sobre o apostólico, profético, pastoral, evangelístico e mestral, gente. E Yeshua ali, aquele que delibera os dons ministeriais. Muito claro. É uma engrenagem, Liliane. Isso mesmo. O ministério, ele tem que ser uma engrenagem. Tem que começar a funcionar as coisas, gente. Por quê? Yeshua, sobre os dons ministeriais, é ele quem concede. O Espírito Santo concede os dons espirituais. E aí, é ele quem decide. Há uma decisão desses dons que serão concedidos de pessoa para pessoa, o qual nos usa, gente, para esse fim. O qual nós estamos na terra, gente. É como se nós fôssemos portais. As mulheres têm a dinâmica do portal geracional. Nós, sacerdotes, em si, temos essa abertura de semente, gente. Semente. Através de imposição, dons, uma ativação profética. Então, só para que vocês entendam isso, é o transmitir, gente, é o compartilhar, é você conceder, é que haja uma comunicação. Nilma, mais que parece que tem medo de dividir o que Deus deu. Nos querem como gado.
mais ou menos, é porque é um, é um, é o contexto pastoral, ele é um pai que ele cuida, né? E chega até sufocar as ovelhas. Por quê? Ele coloca o cercado e ele fica observando o tempo todo. O pastor, ele quer ver se tem ferida, ele vai lá, ele tem aquele carinho e tal, é aquela coisa toda. E aí, se ele muitas das vezes não foi curado na sua alma, em muitos, né, amadurecimentos, ele começa também, né, os seus filhos, né, trazer algo ainda que precisariam serem podados. Então, parte disso, e que às vezes não é ruim o tempo todo, é porque o pensamento pastoral, é isso, gente. Quando é apostólico, não. O apostólico, não. Ele vem fundamentar algo, mas ele quer expandir. Ele quer fazer com que as pessoas amadureçam e, se quiserem ir, vão. Se não quiserem, a gente constrói algo aqui juntos. Mas, né, o que antes você estava o tempo todo chorando, tal, ele vai dizer, não, vai, tu vai chorar e lá na frente tu também vai. Eu também chorei. Ele empurra para que a pessoa amadureça. Ele sai empurrando, ele não quer, ele quer que as pessoas cresçam junto com ele. Não é que um pastor não quer que isso aconteça também, mas a vibração apostólica é outra. E qual o problema das pessoas? É que o apostólico, quando ele tem o mestral, ele é minucioso, porque ele está costurando, ele é um médico no reino espiritual. Ele começa a costurar, 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 ele é clínico nisso. Clínico, gente. Quando ele tem o mestral. E isso demora. Isso demora. E muitas das pessoas não querem isso. Elas querem cozinhar um miojo e comer rápido e pronto. A Adriana falou, verdade, a engrenagem funciona bem quando é lubrificada. Essa lubrificação é o espírito, né? É o espírito. É o espírito. E essa lubrificação é o azeite, né? É a unção. É essa unção. Então, essa unção, gente, ela é altamente transferível. Ela é transferível. E nós precisamos entender isso. Que isso não mudou, querido. Isso não alterou. A Bíblia, por completo, fala sobre isso. Em todos os seus contextos. A unção e essa promessa de unção de Yeshua, ela é real na nossa vida. Só que ungir, como muitos fazem aí, é fácil, gente. É muito fácil. O problema, gente, é o depois. Nós temos que ter um preço a isso. As pessoas querem ministério, gente, mas muitos não entendem que o ministério tem um peso, tem um carregar, gente. Existe algo realmente pesado no ministério. Digamos que um preço, né, diante da consagração. Porque você, né, a partir do momento que o Espírito Santo confiou unção sobre tua vida, não tem retroceder, gente. Não é como eu, no meu passado, né, me converti, saí, fiz o que não devia, depois voltei. O peso do ministério, gente, faz com que a gente abandone tudo
e viva do ministério. É cura. Cura aonde, Selena? Espírito, alma e corpo. Amém, Adriana. Eu creio. É inevitável. Por isso que, a partir do momento que nós aceitamos isso, nós nos tornamos guerreiros do Espírito Santo. Amém, pastor Luiz Carlos. Saudade também, meu irmão. Que o Eterno te abençoe. Amém, Natália. Vamos orar, gente? Vocês estão prontos hoje? Vocês estão prontos hoje? Amém, Nilza. Vocês estão prontos hoje? Eu estou muito grato à vida de vocês, o qual se fizeram presente hoje, né? Deixa eu colocar uma música aqui, gente, para que nós venhamos discorrer, né? Nesse dia, nesse início de tarde. Eita glória! Queria mais? A gente volta às 19 horas, Isabel. Nós normalmente passamos 1 hora aqui. Amém, Daiane. Vocês estão prontos, gente? Vamos orar? Eu vou aumentar um pouco o som, tá? Fica muito em paz. A gente é um pouco adorador. Você está sentado aí, tá? Você está sentindo aí algo, gente? Pai, no nome poderoso de Yeshua, nós nos colocamos na tua santa e bendita presença. Ruach HaKodesh, diante do poder e majestade que há nos céus. Assim como a semente sobrenatural que veio a Maria, Yeshua, o Salvador. Que haja, Pai, nesse momento, um avançar no gerar das mulheres. Que haja um tocar do Eterno sobre o ventre. Que haja um purificar, Senhor. Nesse momento, eu peço a Ti, diante do poder que há no nome e no sangue de Yeshua, que o Senhor venha alinhar as famílias, no ministério familiar, Senhor, que haja do poder sobrenatural, em que as mulheres comecem agora a entender sobre suas famílias, sobre seus esposos, que há uma só carne e que haja um download do Senhor sobre os casais, Senhor, que haja manifestação do Espírito do Eterno. Nós declaramos agora que sejam agora e que haja ativação sobrenatural no nome poderoso de Yeshua sobre cada lar. Senhor Deus, que nesse momento agora, que haja agora ativação no espírito dos nossos filhos agora, que eles sejam agora ativados, Senhor. Que eles sejam ativados em Ti, na proporção que o Espírito do Eterno começa agora a ativar. Rio de Cante, que haja o derramado do Teu Espírito, Senhor, que neste dia em que entidades pagãs estão iniciando, deidades como Maia, Senhor, que é consagrado no mês de maio, seja agora destruída agora suas frequências, energias e vibrações. Eu te peço agora, Espírito do Eterno, venha abençoar as mulheres agora, o seu gerar, que os homens em suas sementes agora
haja a proteção do Espírito Santo. E Yeshua, cobre com o teu sangue agora. Nesse início, Pai, de ciclo agora. Senhor Deus, derrama do teu poder agora. Que os teus filhos recebam da porção do Senhor hoje. Que os filhos dos nossos filhos recebam da mudança genética do sangue de Yeshua hoje. Que eles sejam impartidos agora. Senhor Deus, tu que és o nosso Pai, derrama da tua porção, a porção de paternidade. Nesse momento, as frequências malignas de Moloque, de Bafomé, as frequências malignas de Jano, retira os teus filhos de ciclos repetitivos, Senhor. Arranca essas sementes que inférteis estavam. Pai, profeticamente eu toco no ventre de cada mulher aqui, que elas recebam, Senhor, o curar do Espírito Santo e que um gerar tenha um novo ciclo hoje, que elas recebam da movimentação espiritual, sobrenatural do teu Espírito, curando, que os anjos do Senhor comecem a se mover agora e comecem a arrancar. Senhor, nesse momento agora, que todas as frequências em que as trevas começam a se moverem, Pai, para destruírem os ventres, para trazer infertilidade, todas as frequências que esse mês de maio traz, nós hoje, nesse início, nós te pedimos, Senhor, protege os ventres, por toda a deliberação das trevas, das deusas pagãs, de todas as santas malignas católicas também, Senhor. Destrona todas agora, que o Espírito Santo comece a gerar unicamente agora. Pai, nós te pedimos agora que haja, Pai, proteger agora, que todo empoderamento que atrofia as sementes dos homens seja quebrado agora, que as mulheres voltem agora a celebrar com os vossos esposos, que haja união nas famílias. Pai, que toda a cegueira da idolatria, da mariolatria, das deusas Gaia, Maia, que impera malignamente, tenta nesse mês, seja quebrada e destruída agora. Pai, que haja impartição de cura, libertação, restauração nas casas, nos lares, que haja proteção, labareda de fogo nos lares agora, Senhor. Retira agora toda malignidade no nome poderoso de Yeshua. Louvado e engrandecido seja o Senhor, na autoridade que há no nome poderoso de Yeshua agora. Começa a mover agora, Senhor. Retira, destrói e começa a mover agora, trazendo, Pai, um fruto do Espírito agora, em nome poderoso de Yeshua. Receba no Senhor. Amém e amém. Pessoal do Zoom, shalom, shalom.